fogo, fogo do céu. Fogo do céu. Fogo, 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 fogo do céu. Fogo do céu. Fogo, 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 fogo do céu. Fogo, 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 fogo do céu. Estende a sua mão para sua casa, pedindo que o fogo de Deus possa encher todas as áreas, todos os cômodos, todos os espaços, e que nenhum mal consiga se estabelecer aonde você vive. Não importa as pessoas que ali vivam também, se elas servem a Deus, se elas não servem, se elas escolheram caminhos que são caminhos muitas vezes tortuosos e confusos, não importa. O Senhor preencha agora com fogo vivo cada canto, que Ele preencha agora cada espaço, para que a glória de Deus se estabeleça de forma intensa na sua casa. Que as confusões que o diabo vem trazer, as confusões que o diabo faz, fazendo com que as pessoas não se compreendam, se desentendam. Uma pessoa fala uma coisa, a outra entende outra coisa. Que este fogo entre agora e consuma toda forma de confusão. Pede que esse mesmo fogo entre na casa dos seus parentes, para que também, quando reúne a família, não seja confusão, não seja desentendimento, não seja um cutucando o outro, não seja um expondo as fraquezas do outro. Pelo contrário, que o Espírito Santo com seu fogo possa ir cobrindo tudo isso. Peça ao Senhor também pelo local que você trabalha, que muitas vezes é fonte de confusão, de irritação, de dificuldade. Peça que o poder de Deus encha com o fogo dele cada lugar aonde você trabalha, que ele acompanhe cada pessoa que entra ali, independente das intenções que moveram as pessoas, seja porque estavam irritadas, seja porque se envolveram com obras das trevas, que quando elas entrem no teu lugar de trabalho, elas não tenham nenhuma força maligna, mas que o fogo do Espírito Santo esteja agindo poderosamente, que o Espírito Santo esteja bloqueando, protegendo, levantando a armadura, restaurando o coração. Clamamos agora esse fogo divino. Senhor, invocamos o teu Espírito, Senhor, para que ele possa gerar uma alegria, Senhor, e não uma tristeza. Que ninguém consiga semear a discórdia e a tragédia no nosso meio, mas que o fogo do Espírito venha agir. Senhor, nós pedimos, vai protegendo todas as pessoas que por alguma razão estejam vivendo de forma amarga, de forma azeda, de forma angustiada. Todas as pessoas, muitas vezes, já desde a infância, manifestam características que são depressivas, que são de tristeza, que são de irritabilidade ou negatividade. Pessoas que só pensam que vai acontecer coisas ruins, que só veem as coisas serem ruins. Em nome de Jesus, agora que o fogo de Deus venha queimar tudo isso e libertar todas estas situações, para que nós não vivamos no meio de opressão, no meio de confusão, no meio da propagação da tristeza, da angústia e da solidão. Espírito Santo, liberta agora, liberta todos aqueles que sempre têm uma palavra negativa, uma palavra de desesperança, uma palavra de repreensão, nunca de exaltação, de elogios, de restauração. Peça agora que o Espírito Santo venha agir para curar todos esses cantos, que o fogo de Deus venha agir em cada lugar aonde nós andamos, para que isso venha ser ponto de libertação. Vem, Espírito, pede para o Espírito Santo vir te dar um verdadeiro avivamento. Um verdadeiro avivamento. Fala, Senhor, me dá um avivamento, Senhor. Um avivamento espiritual. Para que eu não seja como estas pessoas, mas que elas também não sejam mais. Para que o avivamento aconteça na vida delas também. Para que o ambiente, Senhor, esteja cada vez
mais leve, mais restaurado. Vem, Senhor, derramar teu Espírito, dá-nos esse avivamento, Senhor. Às vezes a gente tem que romper com preconceitos e tabus e dançar para Deus. Às vezes não dá para fazer isso em casa, na frente do outro, mas se você tem um quarto sozinho, você tranca teu quarto e dança para Jesus. Se for no banheiro, só toma cuidado para não estar molhado, você não tomar um escorregão. Mas às vezes a gente precisa dar o louvor para o Senhor com todo o nosso ser. Essa semana encontrei uma pessoa e por acaso a conversa caminhou para dizer assim: quando que eu dancei de alegria para Deus? E aí essa pessoa, eu tinha ido pregar um encontro foi na sexta-feira, e lá no encontro é que a gente fez essa partilha. E aí uma pessoa disse assim para mim, que estudou balé durante a vida toda, porque é muitos anos, que na verdade não ligava muito para aquilo, mas diz ela que dançava bem e os pais incentivavam e ela fez. Não tinha nenhum trauma disso, não foi forçado, mas dançou. E disse que Deus falava com ela assim, dizia assim: é porque um dia você vai dançar para mim. E aí quando ela chegou já formada, mas ia para a faculdade, ela procurou o pai e disse: olha, pai, eu resolvi que eu quero viver consagrada a Deus, eu quero servir a Deus na minha vida, é esse o meu chamado e eu quero fazer isso. E disse que o pai ficou irritado e disse: não, você não vai fazer isso não, primeiro você vai ter que se formar, você vai ser médica. E ela disse que rezou, estudou, fez medicina, e no dia seguinte da formatura dela, depois de ter estudado 6 anos, ela chegou para o pai e disse assim: pai, te amo muito, fiz a tua vontade, agora eu vou fazer a minha. Então agora que eu já fiz a medicina que o senhor queria que eu fizesse, agora eu vou me consagrar a Deus. E já estava com 20 e poucos anos, já não tinha mais nem como o pai dizer não quero mais. E aí diz ela que entrou num convento, um convento diferente, e que quando ela chegou lá, no dia que ela foi fazer a sua entrada lá, ou sei lá, depois de passar por alguns noviciados, não sei direito, porque ela não explicou, a superiora disse assim: como você quer fazer hoje? E ela disse: hoje eu quero dançar. E aí a superior autorizou, ela fez toda a preparação, música, tudo que precisava. E no dia que estava lá com o bispo, que ia receber todas as novas consagradas, ela fez uma apresentação de balé, não é? E contou que ela tinha estudado todos aqueles anos, com a certeza de que um dia ela ia fazer a dança mais importante da vida dela, que ela ia dançar para Deus, para aquilo que ela tinha escolhido viver, que era a sua vocação. Não precisa ser tanto assim, mas às vezes você tem que ir para um lugar e falar: hoje eu vou dançar para Deus. Deus me livre, desajeitado, eu canto para Deus todo desafinado, não quero nem saber. Isso é problema dos outros, meu problema é fazer o que eu quero fazer com Deus. E com Deus, às vezes a gente precisa de libertação, porque o mundo vai oprimindo e a gente vai ficando com tantas barreiras, tantas coisas que não, tanta gente que olha para a sua vida, tanta opinião sobre você, que você não consegue nem fazer isso. Eu não tive tempo no encontro de conversar, de entender tudo aquilo, porque estudar 6 anos não deve ter sido fácil não, fazer uma coisa que ela não queria fazer. Mas independente disso, pelo menos do jeito que ela me contou, foi muito de boa. Mas o que eu penso que é importante às vezes nós precisamos
nos expor diante de Deus, porque Deus nos conhece. Deus sabe tudo aquilo que você acha que está fora do lugar, tudo aquilo que você não ama em você mesmo, que você não gosta de você mesmo, que as pessoas podem achar, olha, olha o Sidney como tem cabelo branco, volta e meia tem alguém que faz uma brincadeira assim, eu falo, adoro ele, se eu não gostasse pintava, não é mesmo? Mas eu nem falo nada, porque não adianta falar nada. Assim você não gosta às vezes da tua orelha, não gosta do teu pé, e às vezes você vai dançar e falar, Senhor, você me ama. Você não gosta do para que lado tua vida foi conduzida, mas você sabe que Deus vai conduzir daqui para frente. Aleluia, transformou o meu lamento. Aleluia, em dança de avivamento. Todos conhecem aquela passagem onde Jesus está no barco com seus discípulos e ele pega um travesseiro e começa a dormir e o mar fica revolto, o vento fica impetuoso e a coisa vai ficando muito apavorante e os discípulos gritam para Jesus, você não se importa que nós vamos morrer? E aí acordam ele, Jesus diz que eles não têm fé e acalma o mar. E eu fico pensando, Jesus era pescador? Jesus era pescador? Não, Jesus era carpinteiro. Quem era pescador? João, Pedro, Tiago, André. Quer dizer, eles eram tudo pescadores, eles viviam no mar. E Jesus era carpinteiro. O que Jesus tinha que saber do tempo, se era eles que entendiam do tempo? O que Jesus tinha que saber do barco, se era eles que tinham que saber do barco? E mais, Jesus estava tranquilo, porque sabia que tudo ia estar resolvido. Mas eles se apavoraram. Isso acontece com a gente. Às vezes a coisa vai acalmar, mas a gente não aguenta. A gente já se desespera. Pergunta para a pessoa, você já se desesperou cedo demais? Cedo demais. A coisa ainda, você já acha que vai dar tudo errado e já começa a apavorar. E aí não dá nem tempo da coisa se resolver. Mas o incrível nesta passagem é que mesmo Jesus sabendo que tudo iria se resolver e de que eles deveriam compreender melhor os sinais do tempo do que ele, porque não era a profissão dele, Jesus, ouvindo seus gritos, acalmou o mar. Muita coisa que Jesus faz por nós, ele faz por dó, porque a gente fica gritando, e ele ama tanto a gente que ele resolve fazer, mas nem precisava, porque logo ia se resolver. E é por que a gente grita? Porque a nossa fé é fraca. Pede para Jesus aumentar a tua fé. Talvez você não precise fazer tantos gritos para Jesus. Algumas coisas talvez vão se resolver. Mas lembre-se que o amor de Deus é tão grande que se você não aguentar e gritar, ele não vai ligar não, ele vai estender a mão para você, para acalmar o mar. Mas fala para Jesus, aumenta a minha fé, eu não quero viver desse jeito, que qualquer marola para mim vira tempestade. Qualquer onda parece que eu já vou naufragar. Me dá, Jesus, agora uma fé maior, Senhor. Uma fé estável, uma fé que não vacila tanto. Concede-me essa fé, Jesus. Concede-me essa fé. Estende a mão para as pessoas perto de você e ora por elas pedindo: Senhor, aumenta a fé desses meus irmãos e minhas irmãs. Que todo esse vacilo que eles vivem a cada momento, apavorados com as coisas, eles possam agora sentir que você é quem tem o controle de todas as coisas.
que você é quem cuida de todas as coisas. Por isso te pedimos agora, Senhor, sustenta a fé dos meus irmãos aqui e a fé daqueles que me acompanham, Senhor, pelas redes sociais. Sustenta esta fé, porque a fé vem do teu coração, Senhor. E eu te peço, Jesus, faz a tua graça acontecer. Abre o céu, Senhor. Abre o céu. Pede para o Senhor abrir o céu. Se os discípulos pediram para Jesus acalmar o mar, você pede para Jesus abrir o céu. Hoje o Senhor pode abrir o céu para derramar sobre você uma fé restauradora, uma unção poderosa do Espírito. Eu te peço, Jesus, estende a sua mão para frente e pede para o Senhor te dar uma graça. A graça de que o Espírito Santo flua através de você, para onde você for esta semana. As pessoas que você vai encontrar, muitas delas que talvez precisem de um consolo de Deus, e você não tem palavras para dar, porque às vezes as palavras não são capazes de dar consolo, mas o Espírito Santo é capaz de dar este consolo. Que Ele possa fluir para atingir as outras pessoas, muitas delas que você nem sabe o que estão passando, mas que vão estar diante de você, ou às vezes porque no seu trabalho você vai atender pessoas, ou porque você vai as encontrar na rua. E que o Senhor flua, fala: Senhor, flui em mim o teu Espírito. Faz o Espírito Santo fluir em mim para tocar e restaurar estas vidas, abençoar estes corações. Dá, Senhor, o teu poder agora para restaurar. Dá o teu poder fluir em mim, Senhor, que levemente, só de estarem próximos, o Espírito Santo já flua. E dá-me, Senhor, percepção espiritual para orar naquele momento e ser instrumento seu para a vida daquelas pessoas. Verdade. Flua para as crianças, flua para os adolescentes, flua para os jovens, flua para os adultos, flua para os idosos. Senhor, aonde for preciso que o fluir do Espírito venha acontecer agora. Vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, toca com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Vamos nos sentar. Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, até o versículo 11, a segunda carta. Vou ler para vocês, depois aqueles que quiserem podem acompanhar lá no nosso canal do YouTube. E também está aqui a passagem para quem quiser ler no telão. Não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Fomos maltratados ali desmedidamente, além de nossas forças, a ponto de termos perdido a esperança de sair com vida. Sentíamos dentro de nós mesmos a sentença de morte. Para que aprendêssemos a pôr a nossa confiança, não em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e nos livrará de tamanhos perigos de morte. Sim, esperamos que ainda nos livrará. Se nos ajudardes também vós, com orações em nossas intenções. Assim, esta graça obtida por intervenção de muitas pessoas, lhe será ocasião de agradecer a Deus
a nosso respeito. Palavra do Senhor. São Paulo está falando aos coríntios sobre algo que aconteceu na Ásia. Corinto é um porto da Ásia, mas não fica exatamente ali. A Ásia, aqui nesses termos, era mais a região de Éfeso, Galácia, aquela região toda, uma parte dela da Grécia, hoje. Lá naquele lugar, São Paulo foi usado poderosamente por Deus. Acontece que as conversões começaram a preocupar aquelas pessoas que viviam da venda de produtos do culto. Culto a Ártemis, os cultos pagãos, a deuses que não existem, mas que enriquecia bem aqueles comerciantes. Estes comerciantes fizeram uma reunião e pensaram: se continuar desse jeito, vamos para a miséria, porque o pessoal está mudando para essa nova fé. Essa nova fé não vende as coisas, não quer fazer disso a venda de toda a superstição que viviam aqueles povos, e nós vamos quebrar. Então eles foram até as autoridades. Eles não tomaram as medidas pelas suas próprias mãos. Eles foram até os magistrados e as autoridades, que reconheceram. Afinal, deviam ser financiados por eles. E eles então decidiram proibir. Mas como é que proíbe, Paulo? Continuou pregando. Eles então pagaram o povo para que o povo se amotinasse. E diz que São Paulo foi espancado de tal maneira que foi arrastado até o final da cidade e dado como morto. Às vezes a gente lê esses textos e não se dá conta. Espera aí. Devia estar muito, muito, muito ferido, inconsciente, e certamente nem respirando direito, porque eles achavam que tinham matado. E tudo legal. Diz a palavra que Paulo se levantou, voltou andando, e aí os discípulos decidiram dar um jeito de mandar eles embora, antes que viesse mais uma dessas, e aí eles saíram. Quando São Paulo escreve a comunidade de Corinto, a sua terceira carta, é a segunda carta aos Coríntios, porque a primeira ninguém nunca viu, ela se extraviou, mas São Paulo fala dela em outras cartas. Então nós sabemos que São Paulo escreveu 3 cartas para Corinto, mas que uma se extraviou, não se tem notícia dela, nem do que dizia, e essas duas, 1 Coríntios e 2 Coríntios, são as que as comunidades conheceram e que foi colocada no cânon bíblico. Bom, ele vai dizer para o povo: eu não quero que vocês fiquem ignorantes. A gente apanhou e chegou uma hora que nós achamos que iríamos para a ressurreição. É isso que ele fala. Ele fala aqui, fomos maltratados desmedidamente além das nossas forças, a ponto de termos perdido a esperança de sair com vida. Sentíamos dentro de nós mesmos a sentença de morte, para que aprendêssemos a pôr a nossa confiança, não em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Prestem atenção, não é simplesmente assim. Foram muito maltratados, acima de suas forças, foram muito destruídos, e aí eles juntos falaram: vamos morrer. Perderam a esperança em sair com a vida. É o que ele escreveu, não é? Significa que eles falaram: nós vamos morrer. Não é assim: Deus irá nos livrar desta situação. Eles olharam para a situação e falaram: não vai ter saída, a gente vai morrer. E aí qual é a conclusão que eles tiveram? Essa conclusão é linda, 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 linda.
A conclusão deles foi: nós vamos passar por isso para que Deus esteja nos ensinando a não confiar em nós, mas confiar em Deus. E olha, aí vem o detalhe disso: em Deus que ressuscita os mortos. Quer dizer, eles não estavam esperando que Deus intervisse e eles saíssem com vida. Eles estavam esperando que Deus intervisse e, uma vez mortos, Deus os ressuscitasse. E estavam felizes de poder confiar em Deus que os ressuscitaria, não em que os livraria. Percebem a diferença? Talvez nós, nesta situação, esperássemos: pelo amor de Deus, Senhor, tira nós daqui. Eles já, não vai ter como sair. Mas também agora é a hora da gente poder reconhecer: nós acreditamos no Deus que ressuscita ou não acreditamos no Deus que ressuscita? Porque acreditar no Deus que te livra depois que Ele te livrou é fácil. Continuar acreditando no Deus que ressuscita é só depois que morrer. E é isso que eles sentiram. Então percebe que Paulo está dando um testemunho de que aquele grupo de evangelizadores com ele e aquela comunidade que estava com ele chegou à conclusão de que quem dá a vida é Deus, e Deus ressuscita. A gente precisa confiar na ressurreição, que Deus é capaz de nos dar a vida eterna. Gente, isso é fundamental. Senão a gente não dá conta dos medos da vida. A gente envelhece, a gente fica doente, existem acidentes, coisas terríveis, que ninguém está preparado. Pois é, eu acredito mesmo na ressurreição? Ou eu acredito em Jesus só para esta vida? Nós precisamos acreditar em Deus que ressuscita os mortos. Eu estava vendo uma entrevista agora, esses dias aí da Páscoa, na televisão, lá de Jerusalém. E aí a repórter perguntou para uma pessoa: você não tem medo de estar aqui? Aí a pessoa falou: não tenho medo. Você não tem medo de morrer? Falou: morrer não, eu vim aqui porque eu acredito na ressurreição, porque eu tenho medo de morrer. O cara respondeu para a repórter. Não sei se foi sincero, mas está muito próximo disso. São Paulo olhou para aquele momento e viu aquilo. Mesmo assim, o projeto de Deus não era dar para eles a ressurreição. O projeto de Deus era que eles saíssem daquela situação e continuassem evangelizando e testemunhassem isso. Testemunhassem como eles ficaram fiéis, dispostos a morrer para ressuscitar, e que ganharam de Deus mais serviço, para continuarem evangelizando. Vocês não acham bonito? Eu acho. Só que eu queria ir mais longe. Ele diz assim, depois disso tudo: Ele nos livrou. Todo mundo provavelmente aplaudiu. E aí ele fala: e nos livrará de tamanhos perigos de morte. Quer dizer, ele sabia que depois desse episódio, outros lugares iam tomar coragem para tentar matar eles com aquela mensagem que eles estavam levando, que era uma mensagem que trazia uma diferença com todos aqueles povos. E aí ele fala: Ele nos livrou e nos livrará de tamanhos perigos de morte. Sim, esperamos que ainda nos livrará. Quer dizer, já que Ele livrou a gente daquela, é porque nossa missão não terminou. Se a minha missão não terminou, eu vou ter que fazer mais coisa. E vai vir mais perigo. Mas eu sei que Ele vai me livrar. E aí ele fala uma coisa que eu queria trazer para vocês. Estão vendo ali, ó? Se nos ajudardes também vós com orações. São Paulo reconhece aqui
que a saída dele lá veio da fé que eles tiveram, de que Deus, tinham que colocar sua esperança em Deus, mas também na oração de todos que rezavam por eles. E aí ele vai adiante e fala: assim essa graça obtida por intervenção de muitas pessoas, lhes será ocasião de agradecer a Deus a nosso respeito. Quer dizer, vocês foram usados para esse milagre acontecer. E aqui eu quero entrar nesse chamado que Deus dá para todo cristão. Para quem? Para quem que ele dá? Para quem? Para todo. Então fala para o irmão, isso ele está falando para mim e para você. Teve um tempo que os grupos de renovação carismática criavam os núcleos de intercessão, muito bons, muito fortes. E aí o povo começava a achar que isso era o problema de interceder, era dessas pessoas que estavam nesse grupo. Enquanto que Jesus em momento nenhum falou assim: olha, é para algumas pessoas resolverem esse problema e as outras vão fazer outras coisas. Interceder é algo que vem da unção do Espírito Santo para o cristão. Todos nós recebemos uma força, um ministério, um munus, uma unção para interceder uns pelos outros e pelas outras pessoas. Eu, às vezes, paro e rezo por pessoas que eu sei que estão em outros lugares, fazendo a obra de Deus, porque eu sei que a minha oração pode livrá-los de um momento difícil. Eu também oro por aqueles que não têm uma missão evangelizadora, nem estão envolvidos com uma grande obra, supostamente de evangelização, como aquelas que a gente tem no dia a dia, não fosse importante. Ou você acha que o que você faz não é importante? É muito importante. E se não é importante, então é hora de você pensar se você está no lugar certo. Ela é importante. Então você também tem que orar para que aquilo dê fruto. A tua obra na tua casa, ela exige a tua intercessão. O grupo de oração precisa da tua intercessão. Ah não, Sidney, a Áurea vai rezar, o William, a Márcia, eles vão rezar, a Adélia, acabou, o resto vai seguir lá, fazer outras coisas. Não, gente, a intercessão está aí, ó. Salvou São Paulo. Você acha que alguém ali era mais santo que São Paulo? Vocês acham? São Paulo dizia o que para os outros? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você já está pronto para dizer, ó gente, me segue que vai ser a mesma coisa que seguir Jesus? Você acha que você dá conta de falar isso? Hã? Acho que não, né? Ó, faz o que eu estou fazendo que vocês estão tudo salvos. Acho que não vai dar certo. Claro, a gente também é exemplo, mas São Paulo era muito exemplo. E mesmo assim, o que ele disse? Que a oração de todos vão fazer com que eu me livre dos perigos de morte. Eu preciso da oração de vocês para me livrar dos perigos de morte. E eu sei que vocês precisam da minha oração para se livrarem dos perigos de morte. E eu sei que vocês precisam uns dos outros. Fale para o irmão, essa semana eu vou orar por vocês. Vou orar. Essa semana eu vou orar por vocês. Por outros também, mas por vocês com certeza. Por isso vamos ficar de pé. E já vamos orar também por todos os que serão curados nesse nosso tríduo de cura. Não é mesmo? Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.